Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro de quarta-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual o elemento secreto para você virar referência no teu mercado. A gente vai conversar sobre alguns pontos muito importantes para você colocar aí na tua estratégia de marketing. Então vamos dar um tempinho aí enquanto o povo vai chegando. Eu vou só colocar o assunto aqui, para quem entrar já saber do que a gente está falando, enquanto o Insta vai avisando todo mundo. O elemento secreto para se tornar referência no seu mercado. Vou colocar o título aqui enquanto o povo vai chegando. Opa! Agora vamos fixar este comentário. Assim, todo mundo que for entrando sabe do que a gente está falando. Hoje, no marketing, quando a gente fala do digital, eu tenho conversado com vocês aqui nesses encontros de quarta, nossas quartas pró, para a gente falar sobre o método pró, para que você possa implementar no teu negócio esses 3 pilares. Quando a gente está falando de marketing digital, ao mesmo tempo que ele se tornou muito democrático e acessível para todo mundo, né, que todo mundo tem possibilidade hoje de divulgar o seu serviço, de divulgar a sua marca, de vender melhor, vender mais usando as ferramentas do online. Isso também levou a um aumento da concorrência. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem mais possibilidades, o teu cliente, o consumidor, também tem mais opções. Ele também acaba ficando em dúvida, né, sobre qual escolher. Por isso que a gente trabalha alguns elementos para que a gente possa se destacar e se tornar referência é extremamente importante. E como fazer isso é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, como eu já falei, né, quarta-feira não é uma aula completona, mas é um papo muito importante, onde a gente aborda alguns elementos para que vocês possam avaliar se vocês estão implementando no negócio de vocês ou não, e também para que vocês possam tirar dúvida. A ideia aqui é um bate-papo realmente. Mariana tá por aí, Samantha também. Me digam se tá ok, se estão me vendo, me ouvindo bem, se o som tá bom, e a gente vai começar a conversar então sobre esses elementos. A gente sabe que hoje, para a gente se tornar referência, o caminho é a diferenciação. A gente precisa encontrar elementos de diferenciação para levar para o nosso público. E sempre que a gente fala em diferenciação ou se tornar referência, todo mundo entende que isso é possível só para quem é muito grande, para quem tem muita grana para investir, ou para quem inova demais. E na verdade não, na verdade você pode criar elementos de diferenciação sem ser necessariamente com grandes inovações, com coisas disruptivas. Você também pode virar referência sem ter grandes investimentos. Vocês também já devem ter ouvido falar assim, se tu quer virar referência no teu mercado, no digital, você precisa construir muito conteúdo. Faça muito conteúdo, que você vai chamar a atenção do teu público e você vai virar referência. Construir conteúdo é sim um caminho, é sim importante, porque como eu comentei na aula de segunda-feira com vocês, o conteúdo, ele é a nossa propaganda, ele é o nosso meio de divulgar a forma como a gente trabalha, o que a gente vende, só que não é só o conteúdo pelo conteúdo. Só produzir conteúdos em grande escala, sem alguns elementos, algumas pitadinhas que vão te diferenciar, não vai te levar a lugar nenhum. Então, não é só produzir conteúdo em grande volume. Tu precisa construir, sim, mas de forma estratégica e inteligente. Não é só fazendo grandes inovações, coisas disruptivas. Você tem que fazer uma união de vários pontos. E essa união, ela tem que estar no teu conteúdo e ela também precisa estar na tua oferta. Ela precisa compor esses 2 pontos. Tanto o conteúdo que você divulga, como os produtos que você oferece, eles precisam trazer esses elementos de diferenciação que vão fazer com que você ocupe um lugar diferenciado no mercado e vire referência para o teu público. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do pilar de posicionamento. Eu sempre comento, né, que uma boa estratégia de marketing, uma estratégia de marketing que funcione, que traga resultados reais no digital, ela parte de você construir um bom posicionamento.
Só que só construir não basta, né? Só definir não basta, você precisa construir esse posicionamento. Parte de você ter boas ações de relacionamento. Ações de relacionamento inteligentes, que economizem o teu tempo e conversem de forma adequada com o teu público. E você precisa ter boas ofertas. E quando a gente quer se tornar referência, a gente precisa trabalhar o primeiro pilar, o pilar do posicionamento. Por quê? O pilar do posicionamento é o que vai dar o tom para os nossos conteúdos das etapas de relacionamento. Quando eu defino um bom posicionamento, o meu conteúdo não é mais o mesmo. O meu conteúdo é diferenciado. As minhas ofertas, e não só a concepção de oferta, maneira como eu vou apresentar, mas a própria construção daquilo que eu vou apresentar, também tem que trazer os elementos do meu posicionamento. Quando a gente trabalha isso de maneira amarrada, partindo de um posicionamento único no mercado, e acima de tudo, um posicionamento verdadeiro, um posicionamento que expresse a tua verdade, que expresse a tua essência, o teu perfil, a tua história, as tuas crenças, linkados àquilo que funciona para o teu público, aquilo que é de interesse do teu público, essa junção de fatores vai fazer com que você vire referência. A Liana está por aqui também, que honra, Liana. Liana é uma das minhas clientes aqui, ó. Você é a melhor também na tua área, por isso que a gente forma uma boa dupla. Sempre comento isso, Liana. Dupla infalível, quando junto os dois pontos que funcionam bem, a coisa sempre dá certo. Mas voltando aqui para nossa conversa, né? Sobre a questão da diferenciação e do posicionamento. Quando a gente vai definir o posicionamento, as pessoas acreditam que criar um bom posicionamento e achar uma frase super impactante e super diferenciada para colocar no meu Instagram. Se eu criar essa frase e colocar ali no meu Instagram, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu vou estar super bem posicionada. E posicionamento não é só isso. Posicionamento é quando a gente escolhe o lugar que a gente quer ocupar no mercado. Posicionamento é quando a gente escolhe o lugar que a gente quer ocupar na mente do nosso público. Isso é definir um posicionamento. E esse posicionamento, como eu comentei, ele tem que estar alinhado a esses elementos. Você não pode criar um posicionamento só porque você acha ele muito impactante. Se ele não for genuíno, se ele não for verdadeiro com a maneira como você trabalha, se ele não for verdadeiro com a tua história. Por quê? A gente não pode só definir. Lembra que eu comentei? A gente não pode só definir. A gente precisa construir. E se eu não defino um posicionamento que ele é genuíno com as minhas crenças, genuíno com a forma que eu trabalho, genuíno com toda a minha história, eu não consigo sustentar. Ele se torna vazio. E você não consegue fazer com que ele vá para o teu conteúdo. Fazer com que ele componha as tuas ofertas. Porque uma coisa é eu falar sobre o meu posicionamento. Eu trabalho dessa forma, o meu posicionamento é esse. Só que quando eu vou lá para a minha entrega não tem nada a ver com aquilo que eu defini como posicionamento. Ela não sustenta, ela não embasa. Então, quando a gente quer se tornar referência, a gente precisa costurar esses elementos. E tudo parte deste primeiro pilar, construído da maneira certa, construído da maneira adequada. Voltando ao assunto que a gente comentou sobre produção de conteúdo, né? Todo mundo fala, produzir muito conteúdo é o caminho para se destacar no digital. Produzir muito conteúdo é o caminho para você se tornar referência. Se esse conteúdo que você faz é mais do mesmo, não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai bater lá no teu público e ele vai dizer, já ouvi isso aqui em outro lugar. Já escutei isso aqui de outra pessoa. Então, o bom posicionamento, ele se desdobra para todo e qualquer post que você fizer. Ele está presente lá em qualquer conteúdo. Ele está presente constantemente na tua fala. Porque o que nos torna referência, o conteúdo que ajuda a gente a virar referência, é quando ele apresenta um caminho diferente para o nosso público. Uma forma diferente, de repente, de fazer a mesma coisa que ele já viu 500 mil vezes por aí. Uma forma
diferente de explicar o problema que ele passa. Então, o que vai te tornar referência, primeiro de tudo, é ter essa narrativa muito bem construída, essa narrativa muito forte, que é autêntica, genuína e que tá em tudo o que você faz. Por isso que, assim, muitas pessoas ficam perdendo horas e horas pensando em uma frase de efeito. A Jana, que tá aqui, Jana Vieira, que entrou, ela fez uma mentoria comigo, onde a gente trabalhou muito sobre posicionamento, muito, né, sobre a importância de definir um posicionamento e um posicionamento diretamente linkado ao teu serviço. Aquilo que você faz, a maneira como você faz e as tuas crenças. E várias vezes a Jana, né, sofreu ali desenhando o posicionamento dela, encontrando a melhor maneira de transmitir aquilo. Só que quando a gente tenta reduzir o nosso posicionamento a uma frase, ele fica pobre. A gente sempre trabalha com uma narrativa, um discurso de posicionamento. Porque isso consegue transmitir a ideia completa. E isso também não significa que você vai ficar o tempo todo repetindo as mesmas coisas, as mesmas frases. A repetição também é importante, mas a repetição precisa ser uma repetição inteligente. Uma repetição que transmita a mesma ideia, que leve para a mesma conclusão por diversos caminhos. E quando que você consegue fazer isso? Quando você tem clareza do posicionamento que você definiu. Quando esse posicionamento está refletido em todo e qualquer serviço que você faz. Pode ser uma super mentoria, mas aquela super mentoria representa aquilo que você defende no teu posicionamento. Pode ser um curso de 4 horas, mas aquele curso de 4 horas representa o que você defende no teu posicionamento. Então, o bom posicionamento, ele faz isso. E isso te torna referência. Te torna referência porque você começa a ser reconhecido por um discurso, reconhecido por uma forma como você entrega. E a forma como você entrega é coerente com o teu discurso. E esse discurso vem de onde? A Liana fala uma coisa para os alunos dela que é a mais pura verdade. A Liana comenta assim, muitas pessoas quando começam aqui na área de desenvolvimento, acabam achando que estão começando do zero, que eles estão começando agora. E na verdade não, né? As pessoas vêm já com uma bagagem, vêm com uma história das empresas que trabalharam, de tudo que já desenvolveram até aqui. Então, a tua história é um dos elementos que conta. A Jana foi outra também, né? Ela defendia, ela tinha uma linha, ela passou por aquilo, ela trabalhou naqueles pontos e aos poucos ela foi costurando e abrindo. Jana, a questão é essa, né? Posicionamento é escolha e a gente nem sempre quer abrir mão. Só que quando a gente abre mão daquilo que já não funciona mais para nós. Mas acaba virando o pensamento e virando o foco, a nossa energia, para aquilo que realmente funciona dentro da linha que a gente trabalha. Porque posicionamento é escolha. E para a gente virar referência, eu tenho que escolher no que eu quero ser referência. Então, assim, a tua história conta. Não é que você vai fazer a mesma coisa que você fez lá atrás. Mas o que te trouxe até aqui? O que te fez escolher trabalhar dentro desta área? Por que você escolhe isso aqui? Esta conversa genuína do porquê você faz, quais foram os perrengues que você passou, as conquistas que você teve, essa conversa tira o teu conteúdo do mais do mesmo. Esta conversa tira o teu produto do mais do mesmo. Porque a gente pode estar fazendo o mesmo processo, o mesmo serviço ali para aquela pessoa. Eu vou ter um jeito de fazer, a Mariana vai ter outro jeito de fazer, a Jana tem outro jeito de fazer. Então, quando a gente constrói esses elementos que nos tornam referência, esses elementos, eles têm a ver com tudo isso. Eles têm a ver com a tua crença, com a tua forma de enxergar a tua área, o teu trabalho. Quando eu vou construir o conteúdo, eu vou levar esta visão. Por exemplo, vocês não me vêm falando aqui que o caminho para vender no digital é trabalhar só o Instagram. Porque não é uma coisa que eu acredito.
Que o caminho para vender no digital é pura e simplesmente fazer posts e gerar posts em grande volume. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu acredito, eu defendo, e se vocês olharem qualquer treinamento, qualquer aula, qualquer coisa que eu tô falando aqui o tempo todo, eu tô sempre defendendo. Se você não tem o pilar do posicionamento, você não consegue construir boas estratégias de relacionamento. E você não consegue construir boas ofertas. E quando você tem boas ofertas linkadas com uma boa estratégia de posicionamento, de relacionamento, que sustentam o teu posicionamento, a venda se torna muito mais simples. A venda se torna muito mais fácil. Então, hoje, se tu quer se tornar referência no mercado, o teu primeiro passo, a tua primeira ação é definir em que mercado você quer se tornar referência. Para quem você quer se tornar referência? E que tipo de referência você quer ser? Que espaço você quer ocupar? E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa trabalhar a construção do nosso posicionamento. A gente define e constrói. E essa definição, ela é uma definição de narrativa. Ela não é essa frasezinha que vocês tanto procuram. Não é esta frase. Ela é literalmente um roteiro, um vídeo, que não necessariamente tu precisa transformar em vídeo se tu não gosta de vídeo, porque eu sempre comento que tu tem que respeitar o teu perfil, mas é um roteiro de uma fala bem construída e que tem vários desdobramentos, que abordam várias nuances, vários detalhes. E cada tijolinho desses que você vai construindo, reforçando essa narrativa de posicionamento que você definiu, é o que vai definir a tua imagem, como você vai ser visto, que lugar você vai ocupar. E isso te tira da vala comum. E quando você sai da vala comum, é que você começa a virar referência no teu mercado. E ser referência, gente, não é necessariamente ser o maior. Você pode escolher ser referência, por exemplo, se a gente pega as estratégias básicas de diferenciação, tu pode ser referência na pessoa que tem o menor custo. E tá tudo bem se você quiser ser o mais barato. Tem muitas empresas que se posicionam por isso e tá tudo certo. Você pode sim querer ser o mais inovador. E tá tudo bem também querer ser o mais inovador. Não tem problema. Mas você pode muitas vezes virar referência dentro de um nicho. Para um determinado segmento. Para um determinado público. Você pode simplesmente virar referência pela pessoa que tem a entrega mais próxima, mais diferenciada, mais simples. Quantos conteúdos complexos a gente tem aí que as pessoas têm dificuldade de entender, e muitas vezes por você simplesmente ser quem simplifica aquilo, você pode se tornar referência. Porque a referência não é ser genéricozão. A referência não é conseguir abraçar o mundo, por mais que o teu serviço... A Jana tá colocando aqui, né? O quanto é importante a gente assumir o posicionamento, porque ela sentiu na pele. Tanto os ônus, né, Jana, de não definir um posicionamento, quanto você sofria até na própria construção dos produtos, né? Na definição dos serviços, como o bônus de quando você define e assume esse posicionamento. Então você não precisa necessariamente ser o maior para ser referência, mas você pode ser referência para aquele público, para aquele mercado e naquela solução. E mais ainda, quem faz aquela solução daquele jeito. Então tem várias nuances que vão te transformando nessa referência, que te fazem ser procurado, desejado e, acima de tudo, comprado pelo teu cliente. Porque esses pontos, eles começam a te dar clareza. Clareza daquilo que você deve ou não deve falar. E começam a te dar foco. Quantas pessoas aqui não têm grandes dificuldades para construir conteúdo? Ou para construir um conteúdo que seja mais vendedor? Ou para criar promessas dos seus produtos? Quem aqui passa por isso? Eu não sei, Elis fala tanto em criar uma promessa para divulgar, eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Ou tem que criar conteúdo, eu tenho muita dificuldade em criar conteúdo. Ou o meu conteúdo é mais do mesmo, é muito igual aos dos meus concorrentes.
Esses pontos são consequência direta da falta de um posicionamento claro e definido. E por que a gente sofre para escolher posicionamento? Porque, como a Jana colocou aqui antes, posicionamento é escolha. É uma escolha. É uma escolha, só que é uma escolha consciente. É uma escolha de quem eu quero atingir, de como eu quero ser reconhecido. Só que você não pode fazer essa escolha aleatória. Você tem que fazer essa escolha alinhada com a tua história, alinhada com as coisas que você acredita e trabalha. Acima de tudo, com as coisas que você acredita. Acima de tudo, com a tua forma de trabalhar. E assim, só para vocês entenderem o quanto são detalhes. Eu estava fazendo uma mentoria em grupo no ano passado. A Flávia tá aqui, tava na mentoria, ela entrou e eu lembrei. Nessa mentoria tinham mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas que trabalhavam com o desenvolvimento de líderes. Todas elas tinham os mesmos serviços, faziam desenvolvimento de líderes. A gente saiu daquela mentoria com uma definição de posicionamento para cada uma delas. Por quê? Cada uma delas tinha uma história anterior e cada uma delas tinha uma crença em relação ao desenvolvimento de líderes. Cada uma delas trabalhava o desenvolvimento de líderes e defendia o desenvolvimento de líderes por um viés. O resultado lá no final é o mesmo. É um líder com alta performance, é um líder conseguindo conduzir a sua equipe, mas a forma como elas se apresentavam no mercado, passaram a se apresentar, passaram a defender a importância do seu trabalho, foi completamente diferente. Verdade, né, Flávia? Tá aqui, ó, Flávia confirmando, só faltava dizendo, não, Elis, não é nada disso. Mas é isso sim. Então, o meu convite para vocês é, se hoje você quer se tornar referência no teu mercado, esqueça o fato que você precisa ser o maior do teu mercado. Você não precisa. Esqueça o fato que você precisa ser o mais inovador do teu mercado, aquele que está sempre à frente. Você tem que escolher para quem você quer falar dentro do teu mercado. Para que mercado você quer falar? Qual é a tua linha de defesa? Qual é a tese que você defende o tempo todo diante do teu serviço, diante daquilo que você faz? Até mesmo quem vende produto físico, né? Lojas tem posicionamentos. Posicionamentos muito específicos e nem sempre é preço. Uma loja física, por exemplo, muitas vezes pode se diferenciar pela experiência do atendimento na loja, pela experiência do ambiente, pela liberdade de provar e de compor. Pode se posicionar por faixa etária, pode se posicionar por estilo de roupa. Então, até mesmo no físico, né, em produto mesmo, em loja física, a gente consegue. Agora, vocês imaginem, reflitam aqui comigo quem trabalha com serviço. Se num produto físico, onde eu tenho toda uma parte de construção, investimento e desenvolvimento, eu consigo ter as mais diferentes possibilidades de diferenciação e me tornar referência dentro daquele segmento que eu escolhi, imaginem serviço, onde a gente tem todas as possibilidades de modular, de construir, de refinar, de aprimorar o nosso método, a nossa forma de entrega. Porque mesmo num serviço mais tradicional, como de contabilidade, por exemplo, existem contadores e contadores. Na semana passada, eu acabei dando muito exemplo da questão de contador, né, que pode se especializar em um único tipo de empresa, em um único nicho do mercado. Mas muitas vezes não é só pelo nicho de mercado. Muitas vezes é pela forma como ele trabalha. Eu posso ter aquele contador que só recebe as notas, faz a folha de pagamento, manda imposto, tá tudo certo. Eu posso ter aquele contador que participa efetivamente da gestão, que chama lá um empresário uma vez por mês, faz uma reunião, conversa sobre aquilo, dá orientações relativas ao negócio, mostrando pontos onde ele precisa e pode reduzir custos, onde uma brecha que talvez o empresário, por desconhecer as técnicas de contabilidade, não tenha percebido que ali tem uma oportunidade de redução, ou que ali tem um ponto de alerta.
pode ajudar em vários aspectos. Então, no serviço, né, quando a gente se torna referência, não é só um discurso, não é só as ações de comunicação. Elas vão para dentro da nossa entrega também. Só que para ela ir para dentro da nossa entrega, eu preciso voltar lá para a definição. E a definição implica em escolha. Só que também você não pode ser inconsequente de escolher qualquer coisa, porque como eu comentei, essa escolha é uma escolha consciente, que você vai fazer analisando vários fatores. Vários fatores. Do tipo, quem são os clientes que você atrai com facilidade? Para quem hoje você já vende sem esforço nenhum? Eu tenho certeza que se você já está no jogo, se você já está no mercado, se você parar para olhar, mesmo que você tenha atendido poucas pessoas, você vai identificar um perfil. Você vai identificar elementos ali que você vai dizer, este perfil é o perfil para quem eu atraio, para quem eu vendo sem muito esforço, com mais facilidade. E por que você vai ficar remando e quebrando a cabeça indo para um outro público que você tem mais dificuldade de vender? Eu também tenho certeza absoluta que quando você senta para executar o teu serviço, num determinado nicho, num determinado segmento ou para um determinado perfil, aquele teu serviço ele se desenrola de maneira muito mais fácil, muito mais natural. Sem te dar tanta dor de cabeça, sem te dar tanto trabalho. Então você também precisa analisar esses aspectos. Então, posicionamento não é só frase do Instagram, não é só discursinho de vendas. Ele vai para o teu discurso para que aquilo você vá construindo a tua imagem, ocupando o teu espaço. Mas ele vem para a tua entrega, porque é na tua entrega que você vai consolidar aquilo que você tanto fala. Não adianta eu falar uma coisa lindona e chegar ali na hora de operar e eu operar de maneira completamente diferente. Quem entrou aqui? Quem tá aqui? Quem tem dificuldade hoje para encontrar esses elementos de diferenciação? Comentem aqui para mim. Coloque sim, se você tem dificuldade para encontrar esses elementos de diferenciação hoje no teu serviço, no teu discurso, para construir este posicionamento. Ou tá todo mundo bem aí? Todo mundo já tem seus elementos de diferenciação e já consegue levar isso para a comunicação de maneira muito tranquila, muito fácil. Vozes do Pensar. Tem essa dificuldade? Quem mais, minha gente? Só Vozes do Pensar, como é seu nome? Me conte aqui. Ninguém mais tem dificuldade, todo mundo tem total clareza de seus diferenciais, Solange também. Por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade em identificar os nossos diferenciais? Porque a gente olha pensando que diferencial é só as putas inovações disruptivas. Júlio Fernandes, Vanderlei tá por aqui também. Mariana, acho que descrever isso tem sido mais difícil. Exatamente, Mari, muitas vezes, isso acontecia muito com a Jana, que tava aqui, né? A Jana, até ela tinha ideia dos pontos, mas eu vou confessar para vocês, a gente só consegue construir esses elementos e ter clareza quando a gente começa a realmente escrever. Por quê? Porque isso tem que fazer parte de um discurso, ele tem que ter coerência, né? Ele tem que ter coerência na tua fala, e você precisa identificar e ter essa clareza ali dos elementos para levar ele lá para os conteúdos, para levar ele para a tua apresentação. Até ontem o Vanderlei perguntou sobre o treinamento de posicionamento. O Vanderlei entrou aqui, vou aproveitar. Ele perguntou sobre o treinamento de posicionamento. Ele é só para o Instagram? Não, o posicionamento, ele não é para o Instagram. A gente fala muito, ele ficou popular muito em função do Instagram, né? Mas o posicionamento, ele tá lá na tua apresentação do teu site. Ele tá na apresentação que você vai fazer numa reunião. Ele tá em todo o teu conteúdo, independente do meio. Ele tá na tua fala diariamente, ele tá na tua forma de atender o teu cliente, na forma de fazer o diagnóstico inicial do teu cliente. O teu posicionamento, ele tá transitando em todos esses pontos. Porque, de novo, a gente tá falando aqui sobre o elemento secreto para se tornar referência.
Ninguém se torna referência só pelo discurso. Ninguém se torna. O discurso do posicionamento serve para atrair o público, fazer com que ele preste atenção no que você está falando e ele diga, olha, tem um caminho diferente por aqui. Tem uma alternativa. Essa alternativa faz sentido para mim, mas eu vou experimentar. Você se torna referência quando os clientes começam a chegar lá no final, que eles começam a experimentar o teu serviço e começam a sentir de verdade que aquilo que você vem defendendo, falando, repetindo, os caminhos que você vem mostrando, os ganhos que você fala que ele vai ter, as facilidades que você fala que ele vai ter, ou as dificuldades que você explica que ele vai ter no caminho também, que você deixa claro para ele o porquê que ele não conseguiu até então, porque existe uma outra forma de conseguir. Tudo isso vai te tornar referência. Não é só a conversa. Não é só a conversa. Então imagine, muito menos a frasezinha do Insta, né, minha gente? Muito menos a frasezinha do Insta. Então, quando a gente escreve, e assim, montar o posicionamento não é uma tarefa simples e fácil. Ela é doída. Eu costumo dizer que de toda a parte de construção, ela é a mais doída. Mas aí vem um ponto muito importante. Posicionamento não é eterno. O posicionamento não é eterno. Por quê? Porque você evolui. Você vai evoluir. Ah, eu posso ter um posicionamento eterno a vida toda? Também posso. Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes você está iniciando em um mercado. E você tem um posicionamento muito específico dentro daquela linha que você está iniciando. E isso pode evoluir ao longo do tempo. É igual quando eu comento da escolha de nicho. Toda vez que eu falo com clientes sobre escolha de nicho, né? Quem é o público prioritário? Qual é o mercado prioritário? As pessoas já ficam assim, ai, mas eu vou deixar de atender aquele outro. Gente, se hoje você tem dificuldade de atrair clientes e de vender para esses clientes, provavelmente é porque você não tem clareza de com quem você está falando. E você também não tem esta linha, essa construção, essa narrativa de posicionamento bem amarrada que convença ele a comprar de você. Se os teus conteúdos hoje, né, você olha e diz, parece o de fulano, né, tá muito mais o mesmo, é porque você também não tem isso bem amarrado e bem definido. E mais do que isso, se hoje você precisa, né, você precisa faturar rápido, eu quero faturar rápido, eu preciso botar dinheiro no meu bolso, eu quero escalar meu resultado, eu já vendo, mas eu quero escalar meu resultado. Se você escolhe um pequeno mercado para começar e um posicionamento mais específico, as tuas chances de faturar mais rápido são muito maiores, porque você vai gerar uma conexão mais rápida, porque você vai mergulhar naquele público. Você vai entender as verdadeiras necessidades dele, você vai entender os termos e a linguagem que faz sentido para ele. Sabe aquela sensação que muitas vezes você vê um conteúdo e você diz, putz, escreveu para mim isso. Tu pode ter certeza que é uma pessoa que já fez o exercício de parar e olhar para o público dela. Então, quando você escolhe um posicionamento mais específico, menor, um público mais específico e teoricamente menor, você gera conexão mais rápido, você chama atenção mais rápido, você vende mais rápido e você escala mais rápido. Depois, nada te impede de ampliar o teu público, de ampliar e refinar o teu posicionamento, de botar outros elementos. Se você foi evoluindo, mudou o teu método, se você foi evoluindo, mudou o teu serviço, se você já tem aquele público ali que você iniciou, aquele nicho que você iniciou muito bem dominado, já tá vendendo, para você fazer assim, ó, para abrir, é muito mais simples do que você tentar entrar assim e pegar todo mundo de uma vez só. Porque a tua conversa bate aqui e não gera conexão com ninguém.
e você não atrai ninguém. Eu já contei em algumas aulas sobre um case de uma menina que foi lançar um curso de inglês. E assim, se vocês olharem para o mercado, a gente tem pessoas aí gigantes atuando no mercado de inglês, ensinando inglês, no online especificamente. Mas isso não se aplica só para online, eu já vou dar outros exemplos para vocês. Você tem muitas pessoas atuando dando cursos de inglês no online de maneira assim grandes, né? Com grandes investimentos, com equipe, podendo fazer grandes campanhas, tudo isso. O que essa menina fez? Ela lançou um curso de inglês para agronegócio. Acho que foi 1 ano, mais ou menos, ela faturou 1 ou 2 milhões. Isso faz tempo, eu não lembro do case com precisão, assim. Mas foi questão de 1 ano, ela faturou 1 ou 2 milhões. Inglês para agronegócio. Ela escolheu um nicho muito pequeno. Se ela entrasse como mais uma professora de inglês, ela ia ser mais uma. Ela mirou naquele público. E ela sabia quais eram os termos, ela sabia qual era a necessidade, o que aquele público queria fazer com o inglês. Se era ir para feira, era negociar, era comprar, seja lá o que fosse. Ela gerou uma conexão e ela saiu da vala comum dos cursos de inglês genéricos. Vocês conseguem entender o poder disso? Vamos pegar um salão de beleza, tá? Você tá falando, Elis, mas online tem muito mercado. Online tem muito público, é mais fácil de fazer isso. O meu serviço é local. Vamos pegar um salão de beleza. Salão de beleza, todo bairro tem e tem aos montes. A cada esquina, aqui na minha rua tem uns 3 mais ou menos. Aqui na minha rua. O que uma pessoa fez? Um case aqui de Floripa. Ela montou um salão especializado em cachos. Você vai no salão dela, tu não tem manicure, tu não tem mais nada, ela é especializada em cachos. O que acontece? As pessoas saem do outro lado da cidade para ir no salão dela. As pessoas pagam 3 vezes mais por um corte de cabelo com ela do que pagariam no corte com o salão do lado de casa. Então, quando você tem esses elementos de diferenciação, eles te tornam referência no teu mercado. Mas foi uma escolha dela. Ela se posicionou. E um outro ganho que vocês têm quando vocês fazem essas escolhas. Se ela escolheu se especializar e ter lá todo um ambiente, os cremes, os produtos para cabelos com cachos, quando ela vai fazer investimento nela e na equipe, os investimentos são todos direcionados. Quantas vezes vocês aí não se pegaram pensando, invisto nessa formação, mas daí eu tenho mais aquela, e eu tenho mais aquela. Aí vocês têm trocentas competências, um monte de possibilidade de negócio na mão, e vocês ficam tentando correr atrás de mais aquela formação, mais aquele conhecimento, e vocês não entram em ação, vocês não vão para o mercado. E muitas vezes com conhecimento muito específico que você tem, você já consegue prestar um serviço muito bom, diferenciado, muito aprofundado, para muitas pessoas que estão aí precisando de você. E de novo, não precisa ser curso online. Aconteceu num salão, você pode fazer com o teu serviço para a tua cidade, você pode fazer para o teu serviço, que você pode até usar o online para entregar o teu serviço, mas ele não precisa ser online. Eu atuo no marketing digital há 6 anos. Há 6 anos eu atuo no marketing digital. Eu não tinha curso online para vender. Agora eu tenho a comunidade. E agora eu abri as inscrições para o curso de posicionamento, que vai ser entregue ao vivo. Depois ele vai virar um curso gravado, mas ele vai, agora que eu tô pegando um curso online. Mas antes eu trabalhava com serviço. Eu presto consultoria, eu tenho uma agência que implementa as campanhas, é um serviço. E eu já contei também para algumas pessoas que estão aqui sobre quando eu comecei. Quando eu comecei no digital, eu já tinha uma bagagem de mais de 10 anos de marketing. Eu já atuava com marketing, gestão de marketing em algumas empresas e agências. Quando eu decidi abrir a minha empresa, a minha consultoria, que eu comecei sozinha, eu ia trabalhar só com planejamento. Eu pensei, gente, eu trabalhava com
montagem de eventos, coordenação de eventos. Já planejei eventos que são eventos nacionais para a instituição que eu trabalhava, que era aqui de Santa Catarina, foi para o Brasil todo, e ele continua ativo até hoje. Então, assim, eu era muito boa em eventos, e eu amo fazer eventos, mas eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu entrei no marketing pela pesquisa. Eu sou muito boa em pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, mas eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu abri mão de todos esses detalhes e eu foquei no planejamento. Foi o que eu comecei. Quando eu fui para o digital, eu me deparei com um universo que eu não tinha ideia, monstruoso assim, com muitas possibilidades. Eu podia ter ficado esses últimos 6 anos estudando, que eu ainda ia ter coisa para estudar, como eu continuo estudando até hoje. Mas o que eu fiz no primeiro ano? Eu peguei um pedacinho daquele conhecimento, que era o primeiro passo, que era um pedaço que dava uma entrega efetiva para o meu cliente, que era a construção de presença online. Estudei a fundo aquilo, formatei o meu serviço e fui para campo. Qual era o meu posicionamento na época? Sobre o que eu falava? Sobre construção de presença online. Aquele era o meu posicionamento quando eu iniciei. E eu olhava para quem? Eu olhava para as empresas que ainda não estavam no online e que precisavam abrir os seus canais. E eu falava sobre a importância de cada canal, o porquê tem cada canal, sobre a importância de usar o online mesmo que você não fosse um e-commerce ou mesmo que você não tivesse cursos online. Eu falava sobre isso. Eu não falava de estratégias de vendas, porque eu não fazia. Aí, quando eu comecei a construir lá as presenças online, entrei em campo, comecei a vender. Continuei estudando. Aí eu comecei a atuar com as campanhas de vendas. Neste momento, o meu posicionamento mudou para fazer campanhas de vendas. E durante muitos anos, até o ano passado, para ser mais precisa, quem batia aqui na agência pedindo para eu fazer redes sociais, eu não fazia. Para os meus clientes de campanha, eu não fazia redes sociais, porque o meu foco era única e exclusivamente planejar, construir, implementar e gerenciar campanhas de vendas. Eu falei, não, eu faço campanhas de vendas. E mais, eu só fazia campanhas de vendas de aula ao vivo ou com lançamento com aulas ao vivo. Eu não construía funil. Por quê? Porque eu tinha começado sozinha, eu tinha montado uma primeira equipe, que tinham 3 pessoas trabalhando comigo, e a gente ficou muito bom em fazer aquele tipo de campanha. E era esse o meu posicionamento e era para esse público que eu falava. Era com eles que eu falava. Hoje que a minha equipe cresceu, que a gente ampliou, para os nossos clientes, a nossa promessa já é full. A gente entrega tudo. A gente faz redes, a gente faz construção de presença, a gente faz as campanhas, faz todo o pacote do digital. A gente desenha o posicionamento para quem não tem, a gente ajuda a construir os produtos para quem não tem, a gente faz tudo. Mas isso foi uma evolução ao longo dos 6 anos. Então, e agora, qual é o posicionamento que eu tô indo agora? Eu lancei a comunidade, eu comecei com as aulas, tô lançando os cursos, porque agora eu quero falar não com quem pode contratar minha consultoria pronta, mas eu quero falar, a partir de agora, com quem tá aí, tem o seu serviço, tem as suas competências, não necessariamente tem curso online, mas tem os seus serviços e quer vender, e não tá conseguindo ter resultado no digital. Tá perdendo horas e horas e horas e horas e horas produzindo conteúdo e não sabe como fazer uma oferta direito. Não sabe como otimizar suas estratégias de relacionamento para efetivamente ter resultado lá no final. Não sabe como construir o seu posicionamento. Então, eu tô contando isso porque eu quero que vocês entendam que esse processo ele é uma evolução, mas ele é extremamente necessário, porque assim, desde os 6 meses lá, os primeiros 6 meses que eu decidi, agora eu vou começar a vender, eu sempre vendi. Sempre vendi. Mas eu sabia muito bem para quem eu estava vendendo. E o meu posicionamento estava linkado com o quê, gente? Com as minhas competências e com o serviço que eu estava oferecendo. Pois é, Maria. A questão é essa, né? Quanto mais curso, menos você se acha capaz. Porque você acaba tendo
muitas informações na mão, você acaba não se aprofundando em algum método, em algum item, você acaba não estruturando isso como um serviço teu, não se apropriando daquilo, e tudo que você fala, e tudo que você faz, e tudo que você estuda fica superficial. E se a gente escolhe vender para um público, escolhe os serviços iniciais que a gente vai ter, e desenha o nosso posicionamento alinhado a isso, a gente vira referência dentro daquele mercado. Esses pontos precisam estar amarrados. E eu tenho certeza que vocês acabam tendo muitos conhecimentos, muitas competências. E a outra coisa que leva a esse sentimento aí de que menos se acha capaz, quando a gente fala especialmente sobre montar as estratégias digitais, colocar as estratégias digitais em prática, a gente tem muita informação. Tu tem muitas possibilidades de campanha. Muitas e muitas e muitas e muitas possibilidades. Tu pode fazer inúmeras estratégias. E daí, às vezes, você sai pegando o recorte de um aqui, você viu alguém fazendo uma live ali, você viu não sei quem fazendo 3 aulas, e de repente você está fazendo uma estratégia que é completamente inadequada para o teu negócio. Que é completamente inadequada para o teu momento, para o teu perfil. O exemplo que eu dei lá da cabeleireira de cachos é isso. Ela vira todo o trabalho dela para isso. Ela vira todos os investimentos, todas as especializações para isso. Ah, estão fazendo unha em gel. Cara, não, ela cuida de cacho. Ela não vai fazer unha em gel. É a mesma coisa, o unha em gel é um bom exemplo, né? Eu uso unha em gel porque a minha unha é uma desgraça. Não é alongada, mas é unha em gel. Quantas manicures não viraram referência por estar fazendo unha em gel? Ocuparam aquele espaço dentro do seu mercado. Porque elas criaram uma diferenciação pelo serviço. E o serviço foi para o posicionamento. Então, né, quais são as competências que vocês têm hoje? Que vocês vão compor nesse discurso para se tornarem referência? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Liana está colocando, é fundamental ter a orientação de um especialista, isso acelera todos os resultados. Querer fazer tudo sozinha, numa interessante ponto de vista, é perder o foco. Completamente. Né, Liana? Completamente, assim. A gente contar com suporte e orientação é essencial. Vou trazer de novo o meu exemplo quando eu entrei no digital. A primeira coisa que eu fiz foi entrar num curso que tinha uma comunidade. Por quê? Tinha muita coisa para estudar, mas a gente tem dúvida o tempo todo. A gente precisa ter suporte para perguntar, eu entendi certo, é assim mesmo? Olha, chegou essa situação que é um pouco diferente daquela situação. É o mesmo caminho? Então, hoje, a gente priorizar mentoria, orientação, suporte, com certeza faz toda a diferença para a gente acelerar os resultados. Porque eu costumo falar que a gente acaba perdendo muito tempo pelo excesso de informações, né? E tempo é dinheiro para todo mundo. Tempo é dinheiro para todo mundo, mas principalmente para quem trabalha com serviço. Tempo é dinheiro. E muitas vezes ter alguém para te pegar pela mão, para te ajudar, para orientar, para validar aquilo que você está fazendo, te faz ganhar sim muito dinheiro, pelo simples fato de economizar tempo. É o que eu falo lá nas estratégias de relacionamento. Às vezes você fica fazendo 500 mil coisas, e que se tu fica bom em fazer uma coisa, faz aquilo ali, ó, e repete, tu vai ficar bom naquilo, tu vai fazer aquilo mais fácil. Só tem que achar o caminho que dá resultado para ti. Lá na comunidade de Marketing Pro, lá os alunos, as pessoas que estão lá dentro, elas constroem os materiais, ela tem a aula, tem um passo a passo, elas constroem, elas voltam para validar. Porque muitas vezes está no detalhezinho da promessa, no detalhezinho da frase. E quando você tem o primeiro feedback, você consegue ir ajustando, você consegue ir melhorando. A Roberta tá falando aqui, depois que eu vi a história do pato, me dei conta que não dá para fazer tudo só ao mesmo tempo. Exatamente, Roberta. E se a gente quer virar referência no mercado, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Vocês conhecem alguma referência que é generalista? Não.
As referências são sempre específicas. E as referências, prestem atenção nisso, gente. Quem é referência muito forte, muito grande numa área, tá sempre fazendo o quê? Tá sempre defendendo a mesma tese. Tá sempre defendendo o posicionamento dela. Tu pode estar falando de relacionamento de casal, que aquela pessoa vai levar lá para a tese dela e vai mostrar que aqueles pontos que ela defende, que ela trabalha, vão ajudar a melhorar o relacionamento do casal. Você pode estar falando de vida financeira. A pessoa que é referência vai amarrar os pontos e vai levar lá para o método dela. E isso parte de onde? Da construção da narrativa de posicionamento. Quando você alinha isso, a Maria está perguntando, e quando a pessoa se identifica como multipotencial? Maria, não tem problema, né? Como eu comentei aqui, eu me identificava como multipotencial. O que tu me botar para fazer de marketing, o que tu botar para fazer, eu vou fazer. Eu vou conseguir fazer. E eu gostava de várias frentes. O posicionamento é escolha. E daí vem a escolha consciente que eu comentei. A escolha alinhada com aquilo que você tem para vender hoje, que você faz bem hoje, que tem mercado hoje e que é coerente com as suas crenças. E você pode começar por um e depois você abre. Eu, em muitos clientes, eu entrei pela construção de presença online, que era o que eu fazia lá no início. Depois, eu abri e continuo fazendo campanhas. Conforme eu fui evoluindo junto com o cliente. Muitas vezes, tem um case de uma outra pessoa que eu ajudei a montar o posicionamento dela. Ela trabalhava em duas frentes, tá? Ela tinha uma bagagem muito forte, uma bagagem comercial muito forte. E ela era aluna da Liana, é aluna da Liana, a Liana inclusive tá aqui. E ela se desenvolveu as habilidades, estava fazendo os treinamentos na área comportamental de desenvolvimento de líderes. E ela queria abrir 2 Instagrams. Né? Um para trabalhar os líderes, um para trabalhar o comercial, e ela não estava nem dando conta de um direito, não estava vendendo nenhum nem outro. A gente desenhou e costurou o posicionamento dela de uma forma que ela uniu as duas frentes. Ela uniu as duas frentes e direcionou para um determinado nicho, para um determinado mercado. Então, quando você é multipotencial, a gente tem que olhar para quais são essas competências, todo esse potencial que tu tem, quais são as habilidades que você quer continuar desenvolvendo e ver quais se encaixam na construção de uma solução. E ver se tem mercado para esta solução. É assim que a gente constrói o posicionamento. Então, ele não precisa ser necessariamente de nicho. Existem várias maneiras. Só que você só vai fazer isso quando você desenha. A Mari estava comentando, escrever isso é muito difícil. E botar no papel é muito difícil. Mas tem método, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura. A gente tem uma estrutura para construir a narrativa de posicionamento, que vai linkando todos os pontos, que sai lá um discurso geral, lindo, que fala com o teu público, fala dos teus diferenciais, defende a tua tese, mostra por que você é diferente e te dá todo o norte para você desdobrar para qualquer conteúdo. Então, tem técnicas para fazer isso. Tem elementos que você vai avaliando, que você vai complementando e você vai refinando isso ao longo do tempo. Isso aí é o meu projeto, unir os dois. E dá, dependendo, não vou te falar que dá, né, Maria, mas em geral dá. Em geral dá. Eu já trabalhei vários e vários projetos onde a gente consegue unir as duas coisas, né? Então, assim, tem como, mas é preciso que vocês entendam. Se hoje vocês têm dificuldade de gerar conexão, de atrair clientes, de vender, e se vocês desejam se tornar referência, vocês precisam começar definindo o posicionamento de vocês. O posicionamento é que traz os elementos de diferenciação. E é isso que vai levar vocês a construírem esse espaço no mercado. Construir esse espaço na mente do público de vocês. E quem tiver interesse em fazer isso na prática, com técnica, com ferramenta e, acima de tudo, contando com a minha orientação e com o meu feedback, a gente está com as inscrições abertas
para o curso Posicionamento Estratégico Marketing Pro. Esse curso vai acontecer ao vivo, é a única edição ao vivo dele. Vai acontecer dia 11/6, um sábado, das 9h30 da manhã até as 17 horas. É um dia, a gente trabalhando de forma muito prática no Zoom mesmo, para construir esse primeiro pilar. E essa construção não é para o Instagram. Essa construção não é só para as redes sociais. Esta construção do posicionamento, gente, é pro negócio de vocês. É um discurso que vocês vão usar em todos os pontos. Vai dar norte para toda e qualquer definição que você vai fazer. Dá norte para construir teu portfólio. Ou para escolher do teu portfólio. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm uma imensidão de serviços. Escolher do teu portfólio o que você vai dar ênfase, o que você vai botar na vitrine. Então ele é um curso prático, mão na massa mesmo. Única edição ao vivo, no Zoom, um sábado, o dia inteiro ali trabalhando no mais importante, que são essas definições do teu negócio, que vão te fazer ganhar muito tempo, vão te economizar tempo e fazer com que você venda muito mais. E o investimento desse curso, desta primeira edição e única ao vivo, é R$ 97,00. Então assim, investimento, gente, se alguém falar que não tem R$ 97,00 para investir no seu negócio, ainda mais uma definição estratégica do seu negócio, aí talvez você tenha que reavaliar onde você está investindo os seus recursos. Então assim, fica aqui meu convite, link tá na bio. Quem quiser saber mais sobre o curso também, ou acessa o link na bio, ou me manda um oi depois no chat aqui do próprio Instagram, que eu mando o link para vocês. Como ele é no Zoom, as vagas são limitadas, eu não quero fazer uma turma muito grande, justamente porque quem já fez curso comigo sabe que eu realmente escuto todo mundo, dou feedback no 1 a 1 mesmo. Então, este vai ser um treinamento muito mão na massa. Ele vai ficar gravado, Mari, depois vocês recebem a gravação, mais os materiais de apoio, para ficar com ele por 1 ano, para ver ou rever, tá? Então, assim, gente, ele é um investimento hoje que ele vai te ajudar a destravar em muitas frentes. Vai te ajudar a tomar decisões de maneira mais consciente, pautado em técnica e método. Além de decidir o teu posicionamento, a gente vai construir a tua narrativa de posicionamento. Eu vou te mostrar como que você desdobra isso nos teus conteúdos, como que você desdobra isso na tua fala diária, quais são as maneiras que você utiliza. Mas este elementozinho, que é a definição de posicionamento, é o que te dá base para que você desdobre todas as outras estratégias no digital. Então, fica aqui meu convite. Beijo para Luísa. Luísa é minha sobrinha, tá aí me assistindo também. Laços, sim, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 9,70 no cartão. Então, tu pode pagar à vista no cartão, ou R$ 97,00 à vista, ou parcelar no cartão em até 12 de R$ 9,70. Tá? Então, assim, preço super acessível, preço para todo mundo vir participar, a gente trabalhar junto nesse pilar. Era algo que eu não estava prevendo lançar agora, meu foco é ficar só na comunidade, mas essa é uma dor, gente, muito latente. E vocês vão perceber nos exercícios, nas atividades, que definir posicionamento, assim, é uma escolha, dá uma dorzinha, porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas é muito mais simples do que vocês imaginam. Sabe essas noites em claro que vocês ficam aí pensando na frase mágica do Instagram? Esqueçam, não é a frase mágica para botar na bio do Instagram que vai te tornar referência, não é. É uma construção, mas uma construção pautada em estratégia. Maria, ele vai ser dia 11/6, não nesse sábado agora, no próximo sábado, 9h30 da manhã. Ele começa às 9h30, a gente vai estar ali no Zoom, o encontro fica todo gravado, inteirinho, com os feedbacks e os materiais também vão lá para a área de membros depois por 1 ano, tá? Então, galerinha, curso Posicionamento Estratégico, 11/6, única edição ao vivo,
não vou fazer outra turma ao vivo, pelo menos não esse ano, e não pretendo, porque eu tenho outros projetos aí para desenvolver ao longo desse ano. Botei uma meta ousada para mim e vou correr atrás dessa meta, tô focada nisso. Então não deve acontecer outra edição ao vivo. E o investimento, R$ 97,00 à vista ou 12 vezes de R$ 9,70. Ok? Link na bio. Minha gente, me contem, valeu a pena estar aqui hoje? Conteúdo ajudou? Clareou? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima que eu não respondi. Se vocês quiserem colocando as dúvidas de vocês aqui, podem colocar que eu vou respondendo todo mundo. Acho que eu respondi todo mundo, né? A Juliana colocou, estou exatamente assim. Juliana Zanini, precisa entrar em ação. Exatamente, Juliana. E quando a gente define um foco, a gente vai. E assim, ó, depois que vai a engrenagem, porque tem uma questão aí também da venda, né? Ai, vender é difícil, vender. E a gente pode, quando a gente entra em ação de maneira mais focada, cara, tudo fica muito mais simples. A gente começa a vender e a coisa vai rolando, vai rolando, vai rolando. A Maria tá perguntando, posicionamento está na mesma linha de autoridade? Não, Maria. Na verdade, posicionamento é uma definição do espaço que você vai ocupar no mercado. A autoridade é algo que você vai construindo, na medida que você vai fazendo boas entregas, vai tendo depoimentos, vai tendo feedbacks. Então, isso é a diferença. Autoridade a gente constrói, posicionamento a gente define. Bora lá, Juliana, bora pro curso que com certeza vai te ajudar. Que bom que ajudou, Roberta. A laços e lacinhos, é fofo. Tá perguntando, no curso vai ajudar nossos posicionamentos? Estou perdida. Sim, assim, ó, este curso, gente, ele tem o único objetivo, a minha promessa para esse curso é que vocês vão sair de lá com o posicionamento de vocês definido e com a construção de narrativa também definida. Então, ele é um curso focado em posicionamento. A gente vai trabalhar durante esse dia todo com as ferramentas para que cada um de vocês possa identificar os seus diferenciais e construir o posicionamento de vocês, tá? Então, esse é o objetivo principal, quais são os elementos que eu vou usar para me diferenciar no mercado? Qual é o meu discurso de posicionamento? Para que público eu vou falar? Só que vocês vão fazer essas escolhas fazendo exercícios ao longo do dia, tá? Vocês vão construindo isso ao longo do dia. Então, posicionamento é lugar. Não é um lugar assim, a gente não vai falar de construção de conteúdo, de estratégias de vendas. É óbvio que eu vou explicar como usar o posicionamento na construção de conteúdos, como usar o posicionamento na própria definição de portfólio, como usar o posicionamento nas ofertas, mas eu não vou ensinar lá dentro essa é a melhor estratégia, ou essa estratégia se faz assim, sabe? É um mergulho em posicionamento, é uma imersão completamente prática, é um curso imersivo e prático, com o objetivo de construir o posicionamento. Ó, Liana me indicando aqui, a gente quer coisa melhor? Quer o fará melhor do que o dela? Indicação dela vale ouro. Juliana, te espero lá. Laços e Lacinhos vai te ajudar. Roberta, que bom que te ajudou. Solange, Ivan. Galerinha, obrigada pela presença de vocês. Liana, obrigada aí pela presença, pelos elogios. Veio aqui dar uma força hoje. E, gente, espero vocês no treinamento dia 11/6. Garantam a vaga logo, porque eu realmente vou deixar isso bem limitadinho. Única edição ao vivo, 12 vezes de R$ 9,70, né? Pensa aí, a gente desperdiça 10 pilinha assim no mês e você pode investir naquilo que vai fazer diferença no teu negócio. Quem participa aí das aulas que eu faço toda segunda-feira, já sabe que lá na aula já tem muito conteúdo. Então vocês imaginem um dia inteirinho a gente trabalhando junto. Vocês vão sair de lá com um posicionamento muito bem definido. Certo, minha gente? Um beijão para vocês. Uma ótima semana. Caixinhas de pergunta lá no Insta sempre aberta. Aula na segunda no YouTube, toda segunda-feira às 17 horas.
E quarta-feira a gente sempre se encontra aqui na nossa Quarta Pro. Então, espero vocês no meu curso também. Tá barato demais, né, Eliana? Tô até... Dia 11 é sábado, Maria. Depois que eu lancei ele por R$97, eu pensei, gente, é muito barato. Tá dado o curso, deveria ter cobrado mais caro. Mas essa primeira turma agora vai assim, mas as próximas não terão esta chance. Dia 11/6, sábado, 9h30 da manhã, minha gente. Espero vocês, link tá na bio ou me mandem um oi lá no privado. Beijo, até mais, tchau!